Lucchesi, avaliação da aprendizagem escolar. Concurso para diretor de escola. São Paulo, 2017. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Para Lucchesi, avaliar e julgar a respeito do projeto político-pedagógico proposto. Portanto, com a finalidade de uma tomada de decisão. Objetivação do aluno avaliado, em razão do projeto que deve ser seguido, se a processualidade pedagógica está sendo concretizada. Com efeito, a avaliação deve atender às necessidades propostas. O que se espera do objetivo pedagógico traçado? Avaliação tradicional denominada de classificatória coloca o professor como defensor do saber, portanto, autoritário, não compreende o aluno como sujeito da cognição. A avaliação deve ser diagnóstica, como precisa de fato de ser, contra a avaliação classificatória, estática, do mesmo modo ideológica, compreende tão somente números, em razão de um ponto de vista político-social excludente. A avaliação classificatória é estancada. A defesa da avaliação diagnóstica proposta por Lucchesi, primeiro por ser aberta, dinâmica, o aluno é o sujeito do processo da aprendizagem, como interação entre o educador e o educando. Com efeito, objetiva o desenvolvimento da aprendizagem, levando o aluno a ser o sujeito do conhecimento. A avaliação diagnóstica tem como finalidade a formação do aluno. Nessa perspectiva, deve ser entendida a aprendizagem crítica. Portanto, a avaliação não pode ser um fim em si mesmo, sem vínculo com o projeto político da escola. Desse modo, critica o método de verificação, pois reifica a aprendizagem, levando a educação a ser uma coisa e não um processo. A verificação do conhecimento como procedimento estático, o eu como fonte de castigo. A avaliação diagnóstica. O professor pode avaliar quando o aluno deixou de aprender. Dessa forma, retoma o processo de recuperação contínua, portanto, a reconstrução da aprendizagem. Os exames classificatórios, os educandos são aprovados ou reprovados. O erro não pode ser um mecanismo para o castigo. Entretanto, na avaliação diagnóstica, como suporte, objetiva o crescimento intelectual. Por meio do erro, o professor percebe o estágio do aluno. Os exames classificatórios são pontuais, não enxergam a complexidade do desenvolvimento a respeito do mecanismo da aprendizagem. Exames classificatórios classificam alunos em aprovados ou reprovados. Portanto,
seletivos e excludentes. A avaliação não deve ser pontual, motivo pelo qual toda boa avaliação só poderá ser diagnóstica, pois tem a necessidade de ver as carências dos alunos, voltando exatamente ao estágio prejudicado. Sendo assim, a avaliação diagnóstica procura entender as deficiências para superá-las. Portanto, desse modo, a avaliação é um ato para subsidiar a construção do saber. O caminho pedagógico proposto por Lucchesi, a avaliação para diagnosticar o conhecimento assimilado pelo aluno, em função do próprio desenvolvimento da ação pedagógica. A avaliação por meio do diagnóstico está sempre disposta para a construção do saber, a satisfação do conhecimento sintético, contrariamente aos exames de exclusão. O que interessa mesmo é o projeto político-pedagógico, que o aluno aprenda, consiga ser crítico, como propõe a pedagogia. Com efeito, não deve ser simplesmente reprovado. Sendo assim, a avaliação é um diagnóstico de qualidade, objetivando superar as lacunas de fases intermediárias, buscando sempre o desenvolvimento global e complexo, configurando a consciência crítica e cidadã. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.